Olá, muito boa tarde a todos e a todas. Eu sou a Carolina Nalon. Poder conversar com educadores e educadoras, né, sobre esse tema pelo qual eu sou tão apaixonada, que é a comunicação não violenta. Então, a gente associa muito a violência a essas violências óbvias, né? Quando alguém xinga, grita, bate, berra, e muitas vezes a gente não se reconhece como sendo violento se a gente não estiver fazendo essas coisas. Mas eu acho que depois da minha fala vai ficar claro o quanto que a violência não é somente essas violências óbvias, é também quando a gente não consegue criar conexão uns com os outros. E bem, a gente está ainda vivendo um momento de pandemia, né? Faz mais de um ano e meio. Vocês, como professores, educadores em geral, é, eu posso tentar imaginar como foi essa dificuldade, né? Porque ao longo do tempo eu recebi muitos professores nos meus cursos, então eu soube o estresse que é, abre a escola, fecha a escola, tenta adaptar o pessoal para online, liga para aluno para tentar fazer ele não desistir da escola, o aluno que não se adapta, você não consegue cumprir com, enfim, com a agenda, foi uma coisa que está sendo muito estressante, né? E às vezes essa sobrecarga que todos nós estamos sentindo muito facilmente escapa pela nossa maneira de se comunicar, né? A gente acaba usando a comunicação como um escape para o estresse que a gente está sentindo. Então, eu espero de coração que essa palestra ajude vocês nesse momento de sobrecarga a conseguir ter conversas mais saudáveis e sensatas, né? Justamente para diminuir o nível de estresse. E bem, a comunicação não violenta, gente, ela foi criada por esse cara, o Marshall Rosenberg. Ele foi um psicólogo americano, né? E o Marshall, ele acabou se enveredando para esse campo, né, de estudar a forma como as pessoas se comunicavam, porque desde muito cedo ele cresceu em um ambiente interessante, vamos assim dizer. Ele nasceu e cresceu numa cidade chamada Detroit, nos Estados Unidos, em uma época que essa cidade passava por muitos conflitos. Tipo, conflito na rua mesmo, tinha gente morrendo, né? Era como se fosse uma guerra civil acontecendo por lá. Então era perigoso sair na rua. E dentro de casa, o Marshall tinha um exemplo de uma família muito amorosa. Ele tinha uma tia que era doente e todos da família cuidavam dela com todo o amor e afeto. Quando o Marshall começou a ir para a escola, ele do nada começou a apanhar de um menino que mal conhecia. Ele levou muito tempo para ter coragem para perguntar para esse menino por que esse menino batia nele. E quando ele perguntou, o menino virou para ele e falou assim: "Você está apanhando porque você é judeu". Aí ele não entendeu mesmo, porque ele falou: "Mas como assim? Todo mundo da minha família é judeu. E a minha família é um monte de gente legal. Por que eu apanharia por isso, né?" E essas experiências tão diversas fez com que, né, à medida que ele fosse crescendo, ele se perguntasse: o que é que nos afasta da nossa natureza compassiva? Porque sim, o ser humano adora colaborar, desde que ele não seja obrigado a colaborar. Né? Mas tem toda uma ideia que corre aí para tentar fazer a gente se convencer de que o ser humano não é colaborativo e compassivo por natureza. Tem toda uma ideologia de que nós somos competitivos, né? Então ele conta em muitos livros dele, né, esses trabalhos que ele fez em escola. E ele fala que ele via muitas vezes de professores e diretores uma vontade que os alunos obedecessem. Eu sou autoridade, eu sou o professor, eu sou o diretor, tem que me obedecer. E o Marshall falava: eu tenho pavor disso. Como assim, Marshall? Você não quer que as crianças obedeçam? Ele fala: eu quero que as crianças tenham disciplina. Disciplina é a prática de se tornar responsável. Obediente é algo perigosíssimo. O Marshall era judeu, né? E aí eu não sei se vocês sabem, né, ou se vocês se lembram, mas depois do Holocausto,
muitas pessoas achavam que quem trabalhou executando as ordens para o Hitler eram pessoas com algum problema, algum distúrbio psiquiátrico. Só que quando aconteceu o julgamento dessas pessoas, a gente percebeu que eram pessoas comuns, normais, como eu e você. O que faz pessoas comuns cometerem atrocidades? Então, quando perguntavam para essas pessoas por que você apertava o botão da câmara de gás, por que você executou todo o plano logístico para o extermínio dos judeus no Holocausto, sabe o que eles respondiam? Eu só estava obedecendo ordens. Então, ensinar as crianças a obedecer ordem é algo muito perigoso, né? Mais do que isso, a comunicação não violenta quer ajudar a gente a criar um ambiente de confiança, onde a colaboração possa existir, né? E qual que é esse lugar, né? O lugar importante da gente mudar é a gente não discutir comportamento quando a gente pode falar sobre as necessidades que estão envolvidas naquela situação, né? Então, muitas vezes eu julgo assim, nossa, mas você me ligou muito quando eu saí, pelo amor de Deus, você não me deixa em paz, você é um grude. E aí outra pessoa fala, você que é uma desligada, Carol, que não se importa com nada que eu faça, eu estava tentando te ligar para falar uma coisa importante. Então, eu falo que você é algo, você me fala que é algo. Quando eu paro para pensar por que será que essa pessoa me ligou tanto? Que necessidade ela pode ter por trás? É uma necessidade de segurança, de se sentir confortável com o fato de eu estar distante, né? E por que eu me incomodo tanto? Puxa, porque eu quero ter minha autonomia, minha liberdade, eu quero ter confiança de que esse é um relacionamento seguro para a gente. Então, em vez de eu chegar e falar, meu, você é um grude, não para de me ligar, eu chego para a pessoa e falo, olha, ontem, quando eu saí, tinha 7 ligações não atendidas. Eu imagino que você tenha ficado aflito de ter ligado tanto e não ter conseguido falar comigo. Eu penso que você queira se sentir seguro, saber que você está confortável nessa relação, né? Deve ter sido difícil não ter conseguido falar comigo. E eu quero te dizer que, para mim, também é preocupante. Eu queria muito que tivesse confiança entre a gente. E para que esse relacionamento seja algo saudável, eu preciso ter a minha autonomia. Eu espero que vocês tenham percebido a diferença que é quando a gente traz as necessidades para a conversa do que quando a gente só fala de comportamento, né? E esse é um princípio básico da comunicação não violenta, gente. Por trás de todo comportamento existe uma necessidade. E toda agressão é uma expressão trágica de uma necessidade não atendida. Então, se eu quero a confiança da pessoa, se eu quero poder ter a minha liberdade, minha tranquilidade, se eu viro para a pessoa e falo, meu, você não para de me encher o saco, como é que pode? Você é muito grudento. Eu estou diminuindo a chance de ser compreendida. Eu estou diminuindo a chance de que nesse relacionamento exista confiança. Então, por isso que o Marshall fala, né, que toda agressão é uma expressão trágica de uma necessidade não atendida. E aí, gente, eu não sei se eu enviando pelo chat aqui aparece para o pessoal, sempre que a gente está em uma situação que é desafiadora, né, principalmente levando em consideração os conflitos que acontecem dentro da sala de aula, muitas vezes entre duas crianças, delas ficarem chateadas, irritadas, bravas, gritar, xingar, né? Às vezes a gente tenta trazer uma solução, meio como a alegria, né? A gente tenta trazer um up, assim, não, veja, a gente pode brincar de outra coisa, tal. E muitas vezes isso não funciona, né? E passando esse vídeo, eu não quero que fique a mensagem de que empatia é você sentar lá e sofrer junto com a outra pessoa. Mas é reconhecer o que ela está sentindo e o que é importante para ela, né? E muitas vezes a gente, no lugar de educador,
a gente se sente frustrado que um plano de aula não está sendo seguido, que os alunos não estão colaborando da maneira como a gente gostaria, né? Então, é muito importante a gente conseguir se conectar com a gente e entender que tem necessidades não atendidas, tipo, putz, eu queria tanto ter uma conexão maior com os meus alunos, eu queria tanto ter reconhecimento pelo trabalho que eu faço, pelo tempo que eu passo trabalhando, pela minha vontade em contribuir para a vida deles, né? É tão difícil quando eu não tenho essa adesão. Mas o que pode estar acontecendo com eles? Agora, com aula online, vão voltando para a sala de aula presencial, né? O que pode estar acontecendo com eles? Então, aqui é muito interessante, né, ver que o que a tristeza fez foi reconhecer os sentimentos e as necessidades. Então, meu, que pena que levaram seu foguete. Era uma coisa que você amava e que se foi. Eu aposto que vocês tinham várias lembranças. E ela? Ela gostou disso? Que incrível, que triste. Então, ela foi espelhando, né? E, gente, como isso ajuda as crianças a modularem as emoções delas, sabe? Até mesmo, muitas vezes a gente vê uma criança xingando a outra, né? Se eu não sei o que lá, e xinga. Muitas vezes nosso primeiro impulso é falar, ó, não pode falar coisa feia, não é assim que fala com seus com seu amigo, nanana, né? Mas e se a gente olhasse e falasse assim, ô Chico, você não é assim, você tá nervoso. Você tá nervoso com ele porque aconteceu o quê? Né? E muitas vezes a gente pode até descobrir que o outro roubou a borracha dele, então, né, se a gente passar muito rápido, a gente deixa de saber do contexto para repreender alguém que está sofrendo uma injustiça, né? Então, se a gente tem essa postura de checar o que está acontecendo, a gente começa a ter uma postura restaurativa das situações, né? E em alguma medida, a gente pode, inclusive, compartilhar as nossas próximas necessidades, né? Só que para isso, gente, nós temos que evitar os obstáculos para a empatia, que são coisas que naturalmente a gente faz quando alguém tem um problema, né? Então, mas desde quando que isso está acontecendo? Você acha que foi uma boa ideia fazer isso? Como é que você teve coragem de dizer isso para o seu amigo, né? Ou até competir pelo sofrimento, né? Ah, isso daí que você está sentindo não é nada. Na minha época, sabe como é que era para a gente ir para a escola, né? Para a gente ter essas brincadeiras? Você está com pedra no rim e eu que estou com Covid, minha família inteira está com Covid, né? A gente fala algo que está pior para a gente. Às vezes a pessoa está compartilhando algo e você começa a contar uma história. Sabe, quando eu era criança, aconteceu uma coisa, tal, e a criança está lá. Enquanto você não falar sobre ela, ela não vai escutar, né? Ou até fazer uma análise. Às vezes a gente dá uma como se a gente fosse o psicólogo das pessoas, né? Ah, você está fazendo isso com a sua esposa, quando na verdade você está com raiva da tua mãe, uma coisa de infância que a gente traz, de traumas, né? Eu acredito que todos vocês, ao compartilhar alguma história, já tiveram alguém que fez isso de volta com vocês e você lembra que, tipo, por que essa pessoa está fazendo isso? Meu Deus, eu só precisava desabafar e a pessoa está me falando isso agora, eu estou me sentindo pior de ter desabafado, né? Quando você compartilha um mega problemão e a pessoa fala, fica assim, não, daqui a pouco você vai ver, daqui a pouco você está bem. Né? Que mensagem você passa ao falar isso? Que você não quer mais escutar a pessoa, né? Ou também ir muito rápido para um conselho. Sabe? Eu acho que você devia largar esse namorado aí. Vocês brigam toda hora. Sabe o que eu acho que você tem que fazer? Né? Faz isso, isso e aquilo. Então, muito rápido você vir com um conselho sem antes validar os sentimentos e os sofrimentos daquelas pessoas. Para a gente conseguir ter esse espaço para escuta, pessoal, a gente precisa estar cuidando da gente. Porque essa empatia e essa escuta, ela só nasce de uma autoconexão.